Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Paulo On e bem-vindos ao 1CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na palavra do Senhor. Hoje vamos com um capítulo muito interessante, que é o capítulo de número 11 do livro de Daniel, o penúltimo capítulo dessa série nesse profeta, que na nova versão internacional diz o seguinte: sendo que no primeiro ano de Dario, rei dos Medos, ajudei-o e dei-lhe apoio. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão na Pérsia, e depois virá um 4º rei que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, instigará todos contra o reino da Grécia. Então surgirá um rei guerreiro que governará com grande poder e fará o que quiser. Logo depois de estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes e o império não será poderoso como antes, pois será desraigado e entregue a outros. O rei do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com a sua escolta real e com o seu pai e com aquele que a apoiou. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ela atacará as forças do rei do norte e invadirá a sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Também tomará os deuses deles, as suas imagens de metal e os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Então o rei do norte invadirá as terras do rei do sul, mas terá que se retirar para a própria terra. Seus filhos se prepararão para a guerra e reunirão um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. Em face disso, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve, pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro. Depois de alguns anos, ele voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul, e os homens violentos do povo a que você pertence se revoltarão para cumprirem esta visão, mas não terão sucesso. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão forças para resistir. O invasor fará o que bem entender, ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica e terá poder para destruí-la. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante reagirá com arrogância à arrogância dele e lhe dará o fim. Depois disso, ele se dirigirá para fortalezas de sua própria terra, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real. Contudo, em poucos anos, ele será destruído sem necessidade de ira nem de combate. Ele será sucedido por um ser desprezível, a quem não tinha sido dada a honra da realeza. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderará do reino por meio de intrigas. Então o exército avassalador será arrastado diante dele, tanto o exército como um príncipe da aliança serão destruídos. Depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente, com apenas um pequeno grupo chegará ao poder.
Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Distribuirá despojos, saques e riquezas entre os seus seguidores. Ele tramará a tomada de fortalezas, mas só por algum tempo. Com um grande exército juntará suas forças e a sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tramados contra ele. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei tentarão destruí-lo, seu exército será arrasado, e muitos cairão em combate. Os dois reis, com seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesma mesa e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. O rei do norte voltará para sua terra com grande riqueza, mas o seu coração estará voltado contra a Santa Aliança. Ele empreenderá ação contra ela e depois voltará para sua terra. No tempo determinado, ele invadirá de novo o sul, mas desta vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões da costa ocidental se oporão a ele, e ele perderá o ânimo. Não despejará sua fúria contra a Santa Aliança, e voltando trará com bondade aqueles que abandonarem a Santa Aliança. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza e o templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece seu Deus resistirá com firmeza. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão à espada e serão queimados, capturados e saqueados. Quando caírem, receberão uma pequena ajuda, e muitos que não são sinceros se ajuntarão a eles. Alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo Deus preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar, adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e distribuirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e uma grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe e os líderes de Amon ficarão livres de sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata e de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão. Mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado, e irado partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no belo e santo monte. No entanto, ele chegará ao seu fim, e ninguém o socorrerá. Que narrativa de perder o fôlego, não é verdade? Quando você lê esse capítulo, pode ser que você imagine uma cena de guerra, por exemplo, daquelas dos Senhor dos Anéis, que o Tolkien, ele imagina tropas do bem contra o mal, toda aquela cena de guerra, e é mais ou menos o que a gente parece ver aqui nesse capítulo, que é um dos capítulos mais difíceis de Daniel, quiçá de todo o Antigo Testamento. A riqueza de detalhes que nós temos nesse capítulo 11 fez com que muitos estudiosos acreditassem que esse registro foi escrito depois dos eventos que ela narra.
ou seja, mais ou menos no segundo século antes de Cristo, considerando que esse livro, ou essa parte apocalíptica, não foi escrita propriamente pelo profeta Daniel, que viveu no século VI, no século V antes de Cristo. Então, nós temos aí um grande problema. Mas nós podemos crer sim que esse texto foi escrito pelo profeta Daniel, e aqui nós temos uma profecia muito, mas muito específica em seus termos. Desde o começo, nós vemos a descrição numérica e dos reinos que bate muito corretamente com aquilo que nós vemos acontecer em toda a história posterior. Nós vemos 3 reis, por exemplo, da Pérsia, e mais um que são identificados respectivamente como Cambises, Esmerdes, Dário I e Xerxes I, que é o tal 4º rei da Pérsia que vai lutar contra a Grécia. E realmente Xerxes I fez isso, e nessa a Pérsia vai perder para o exército grego-macedônico, que vem com tudo na força do Alexandre o Grande, que ele é citado, só falta colocar o nome dele aqui dentro do texto. Esse Alexandre que vem com tudo, mas ele morre muito cedo e não deixa herdeiros. E o seu reino é esfacelado e dado como herança aos seus generais, os chamados Diódoco, que são 4, Seleuco, Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, os principais. Então você vê que a profecia ela é muito específica. E depois nós temos narrado aí o conflito do reino do sul contra o norte contra o sul. São 2 reinos que fazem parte desses 4 reinos, né? O reino Seleucida, que é o reino que você tem ao norte, na região da Síria, e você tem o reino do sul, que é o reino dos Ptolomeus, ou seja, o reino que fica mais ou menos no domínio daquilo que é o Egito de hoje. E esse conflito vai ser o pano de fundo para que nós tenhamos aqui o cara mau, o cara arrogante, que vai parar com o culto, que vai erigir a estátua do deus olímpico dentro do templo de Jerusalém, que vai sacrificar um animal impuro no altar de sacrifícios do segundo templo, profanando tudo e gerando uma indignação tal que fez com que uma família sacerdotal, a família dos Macabeus, se insurgisse e lutasse contra o poder estabelecido, e isso deu muito certo, ao ponto de que os Macabeus eles tomaram o poder e mantiveram uma certa independência política por quase um século. Todo esse pano de fundo, na verdade, revela o grande propósito do livro de Daniel. Como nós já temos visto durante todo esse tempo, toda essa leitura, o tema principal é o controle, a soberania do Deus de Israel, de Yahweh, sobre toda a história. Pelo menos 3 vezes aqui no texto, nós temos a expressão o tempo determinado. Ou seja, Deus ele permite que a história corra. Deus permite toda a dinâmica de poderes, de reinos, de pessoas que vão galgando poderes, que vão se colocando até em lugar de adoração, até numa posição de arrogância tal, mas isso está no controle da história, nas mãos de Deus. Deus tem o tempo determinado, inclusive sobre o sofrimento do povo de Deus nesse tempo. Quando Antíoco IV ele fez tudo aquilo, gerou toda aquela celeuma, que, por exemplo, está narrado no livro de 1 Macabeus, capítulo 1, 2, 3 e 4, o povo de Israel sofreu muito, porque muitos foram perseguidos, e dentro de toda aquela milícia que os Macabeus vão levantar, muitas pessoas vão morrer, muitas pessoas vão sucumbir, outras vão capitular da sua fé
né? E o texto lá de Macabeus é muito interessante, diz que muitas pessoas, eles assimilaram a cultura helênica, né? A cultura, e deram voz àquilo que o Seleuco queria fazer, e eles desfizeram a circuncisão deles para se tornarem mais parecidos com os dominadores. Então, dentro desse cenário caótico, onde a fé é constantemente colocada à prova e que os verdadeiros filhos de Abraão estavam sendo perseguidos, Deus, ele ainda assim está no controle dessa história. Tem conhecimento de tudo isso e deixou um tempo determinado até onde eles poderiam agir, os dominadores, e até onde o povo sofreria, para depois eles terem em Deus o seu êxito. Nós podemos ler um capítulo como esse e ficar muito perturbados, porque são tantos dados, na verdade, são tantos nomes, são tantas guerras, são tantos conflitos que são narrados aqui, mas o ponto importante é que você perceba que sempre há a menção de que Deus, ele é soberano sobre toda a história, mesmo quando o seu povo é perseguido. E Deus às vezes permite que isso aconteça. Deus tem um tempo determinado para que esse sofrimento ele acabe. E quando nós vemos para além do balcão, do outro lado, aonde os ímpios fazem a festa, os ímpios prosperam, os ímpios, eles são arrogantes, eles se colocam numa posição maior do que a de Deus, perseguindo todas as pessoas, perseguindo os justos. Para esses ímpios também Deus tem um dia marcado, um dia determinado, onde eles serão julgados, e os pingos nos is serão devidamente colocados pelo juiz da história, que é o Deus de Israel. Meus amados irmãos e irmãs, nós podemos ter a certeza absoluta de que Deus não nos abandona, mesmo dentro dos conflitos mais cerrados que nós possamos enfrentar, por causa da fé. Deus não está alheio, Deus não está distante. Deus tem um tempo determinado para trazer fim ao sofrimento e para honrar aqueles que guardarem com fidelidade os seus mandamentos. Olha só, Daniel vendo tudo isso acontecer em visão, daquela pessoa que traz a ele essa visão no capítulo 10 e começa a falar no capítulo 11. Daniel ficou sem fôlego, e ele deveria aguardar toda essa história até que chegasse o fim. Toda essa história que aconteceu é evidência do fim. Meus amados irmãos, nós estamos próximos desse fim. O dia da volta do Senhor é iminente. Nós precisamos saber que quando nós nos mantemos fiéis a Ele, nós não precisamos ficar preocupados com o quando, porque nós já estaremos seguros para quando Ele vier, Ele poder encontrar em nós servos, povo de Deus, pessoas crentes que aguardam e amam a sua vinda e o seu retorno. No meio de tanto sangue, tanta batalha, tantos reinos, o nosso convite é que nós possamos olhar para o alto e contemplar o Deus dos deuses, o Senhor de todas as coisas, que reina em um reino absoluto e perfeito, da qual nós, eu e você, quando cremos em Jesus, quando nos submetemos ao Deus de Israel, somos convidados a fazer parte e somos parte desse novo Israel. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo capítulo, que é o nosso último capítulo em Daniel. Deus te abençoe. Tchau, tchau.